Opa, aqui é a Gisele, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar com você, empresário, empreendedor, como é que você pode se tornar um líder de muito sucesso dentro do seu negócio. Em mais de 20 anos atuando com gestão empresarial e desenvolvimento de lideranças, eu observo características que são importantíssimas para você, dono, dona de empresa, que quer ser um exemplo de liderança e conduzir a sua equipe para o crescimento, para a evolução, para o sucesso. Então, eu selecionei aqui 5 características para que você desenvolva aí na sua empresa, para você ver a sua equipe engajada, a sua equipe se desenvolvendo e todas as metas sendo atingidas como você planejou. A primeira coisa que você precisa fazer é construir uma base sólida aí na sua empresa. Você precisa ter a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a atividade certa. A pessoa certa, com conhecimentos, habilidades e atitudes que estejam alinhadas à necessidade do trabalho que ela vai fazer e à cultura da sua empresa. O lugar certo, você precisa garantir que o profissional que você vai contratar, ele tenha o perfil para trabalhar naquela atividade. Por exemplo, se você precisa de um vendedor externo, você precisa de uma pessoa comunicadora, uma pessoa que fala bem, que descreve bem os produtos ou serviços da sua empresa. Agora, se você precisa de um vendedor interno, alguém que precisa trabalhar com captação de lead, com organização de lista de clientes, você precisa ter aí um perfil analista e comunicador. Uma pessoa que tem capacidade de sentar a bunda na cadeira, fazer análise e síntese, entender se o lead que está chegando é o lead qualificado e ainda ter a capacidade de entrar em contato com esse lead para vender os seus produtos e serviços. Então, eu já falei, né? A pessoa certa, no lugar certo. O último aqui, fazendo a atividade certa, com processos claros, bem definidos, bem descritos. Você ter a sua equipe bem treinada, que sabe exatamente o que precisa fazer. Isso é ter uma base sólida. É você ter pessoas qualificadas e processos bem definidos. O segundo ponto, você precisa ter uma mentalidade de crescimento. Gisele, o que é ter uma mentalidade de crescimento? É você entender que você precisa estar sempre em movimento, você precisa estudar, você precisa se atualizar, você precisa ter uma visão estratégica sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Não adianta você ficar com a cara enfiada lá na operação o tempo todo. Você é a cabeça pensante da sua empresa. Então, você precisa se desenvolver para que você consiga trazer crescimento para o seu negócio. E, além disso, você precisa passar isso para a sua equipe, você precisa incentivar a sua equipe a também ter essa mentalidade de crescimento, a querer se capacitar, se desenvolver, utilizar novas ferramentas para que cada um da sua equipe torne a sua tarefa individualmente muito mais produtiva. O terceiro ponto aqui, como líder, você precisa desenvolver suas competências de comunicação. Lembrando que a comunicação, ela é uma via de mão dupla. É aquilo que nós falamos e aquilo que a pessoa que está nos ouvindo entende. Ou seja, você precisa ter a capacidade de falar e de fazer com que a sua equipe te entenda. Essa é uma competência que você precisa desenvolver se você não tem ainda. Uma outra competência é a competência do ouvir. Ouvir na essência os desafios da sua equipe, as dificuldades do dia a dia,
aquele colaborador que muitas vezes chega na sua empresa e não está sendo produtivo. Ouvir se esse colaborador está passando por um desafio na vida pessoal dele, que está comprometendo o desenvolvimento da empresa, entender aonde você, como líder do negócio, pode ajudá-lo e apoiá-lo. Quando nós falamos de comunicação, eu também quero falar sobre delegação. Você precisa muito desenvolver a competência de delegar atividades para a sua equipe, para que você possa tirar muito peso do seu dia a dia de trabalho. Quando você delega uma atividade para a sua equipe, você garante que o trabalho será realizado dentro do prazo que você estabeleceu. O que você precisa definir quando você vai delegar? Você precisa comunicar o que precisa ser feito e quando você precisa receber isso. Falar o que precisa ser feito sem definir um prazo é simplesmente você entregar uma tarefa e a pessoa vai fazer quando ela achar que deve. Então, você precisa definir o prazo com clareza. Além disso, você precisa fazer o quê? Todas as vezes que você começar a delegar atividades para uma pessoa, você precisa acompanhar para saber se essa pessoa está conseguindo fazer, se não está tendo dificuldade. Lembrando que acompanhar é diferente de microgerenciar, tá? Você vai passar a atividade, perguntar se ela tem dúvida e se ela precisa de alguma ajuda para desenvolver a tarefa. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela trava, porque ela tem medo de não estar fazendo como você deseja. O microgerenciar é o quê? É você dizer o como essa pessoa deve fazer, detalhe por detalhe, e não aceitar que o colaborador que está desenvolvendo a tarefa faça da forma que é confortável para ele, te entregando o mesmo resultado. Você também precisa, quando nós falamos de comunicação, desenvolver a capacidade de dar e receber feedback. O feedback é uma das ferramentas mais construtivas para o desenvolvimento de equipes que existe hoje no mercado. Então, utilize essa ferramenta dentro da sua empresa para desenvolver a sua equipe. Eu ainda vou falar aqui com você sobre produtividade, que é o quarto ponto, e o quinto ponto, que eu entendo que seja o mais importante para você e para a sua empresa. Mas antes de entrar nesses dois pontos, eu quero convidar você que está aí assistindo esse vídeo, quer desenvolver sua capacidade de liderança, precisa acelerar o crescimento da sua empresa, mas está se sentindo travado. Eu convido você a conhecer o programa de consultoria Visão e Ação. É uma consultoria rápida, robusta e direto ao ponto, que vai ajudar você, empresário, empreendedor, dono de micro e pequena empresa, a criar um plano de ação para os próximos 60 dias, que vai ajudar você a fazer a sua empresa crescer. Então, se você quer conhecer mais detalhes sobre esse plano de crescimento, clica no link aqui que está na descrição e venha conhecer a Visão e Ação, uma consultoria que pode acelerar os seus resultados. Agora, o quarto ponto, quando nós falamos de produtividade, é você garantir com que a sua equipe atinja as metas estabelecidas. Olha que responsabilidade que você tem. Você, como dona da empresa, você tem a responsabilidade de garantir que a sua equipe atinja as metas que você estabeleceu. Aí você vai dizer, Gisele, não tenho meta estabelecida. Então, como que você quer ter uma empresa produtiva? Quando não existe desafio, é feito básico. A meta, ela é o chão. É onde você precisa estar ali, olha, pisando de forma clara.
tá? Não é o teto da sua empresa onde um dia eu quero estar, não. Meta não é teto, meta é chão. E no chão você faz o quê? Você pisa. Então a meta precisa estar clara para todas as pessoas da sua equipe. E todas as pessoas da sua equipe precisam entender o que cada uma delas precisa fazer para atingir a meta. Isso é apoiar na produtividade. Quando a equipe conhece a meta e sabe qual é a sua responsabilidade para atingir a meta, essa equipe acelera e cresce. Você já ouviu falar da história do faxineiro lá da NASA? Que chegaram na NASA e ele estava varrendo os corredores tarde da noite. E aí perguntaram para esse faxineiro: Nossa, o que, que você está fazendo aqui essa hora? E ele respondeu: Eu estou ajudando o homem a ir para a lua. Olha o poder de você comunicar as metas da sua empresa, a sua equipe, e da sua equipe entender qual é o papel dela dentro da meta. Isso é acelerar a produtividade. O quinto e último ponto aqui é você fazer gestão da sua empresa. Você precisa olhar para os números. Você precisa ter clareza se você está perto ou longe de atingir os objetivos que você estabeleceu. E quando eu falo de fazer gestão, eu gosto muito de olhar para essa pirâmide. Essa pirâmide, ela mostra o quê? Ela mostra os níveis da sua empresa. O nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. Se você é um dono, uma dona de empresa que está aqui no nível operacional, você precisa criar o mais rápido possível processos claros. Você precisa desenvolver a sua equipe para que você saia dessa base operacional do negócio e esteja na estratégia. Mas não pense que, eu tenho que ser estratégico. E o operacional da minha empresa, como é que fica? Você, empresário, empreendedor, tem que ter a seguinte situação na sua mente. 80% do seu tempo precisa ser aqui no estratégico. E os outros 20%, ora, você vai ter que estar aqui, olha, no tático, fazendo gestão direta de algum colaborador, dando algum feedback para alguém da equipe, puxando a orelha de alguém, colocando alguém no rumo. Ora, você vai ter que estar aqui no operacional, 10% tático e 10% operacional. E se você precisa desenvolver habilidades de dar feedback, assista esse vídeo.